Neste vídeo eu vou falar o porquê você vai se tornar mais inteligente ao conversar com os mais velhos. E eu quero deixar algo bem claro neste vídeo, que é, quando eu me refiro aos mais velhos, eu me refiro realmente, literalmente, a pessoas mais velhas. Pessoas com uma idade maior que a sua. Pessoas com seus 50 anos, 60 anos. Mas eu também quero que você interprete de uma maneira também metafórica, ou seja, de uma maneira literal, que você entenda, né, que eu realmente estou falando de pessoas mais velhas, mas também que você interprete isso como também alguém que não é só no quesito mais velho em idade, mas no quesito mais velho conhecimento, ou seja, que possui mais conhecimento, mais sabedoria, mais bagagem. É isso que eu quero que você entenda. O principal ponto e o princípio aqui é sobre a pessoa ser mais velha, mas você pode usar isso aqui também não só para a pessoa que tem mais idade, mas para pessoas que possuem mais conhecimento, pessoas mais experientes, mais sábias. Tem pessoas que são muito sábias jovens e não precisam ser senhores. E você conversando com pessoas assim, isso também vai te ajudar a você se tornar mais inteligente. Enfim, por que você vai se tornar mais inteligente conversando com pessoas mais velhas? Primeiro que o conhecimento, quanto mais você obtém de conhecimento, mais você vai precisar usar o seu cérebro para você conseguir armazenar esse conhecimento, organizar esse conhecimento, transformar em conhecimento de execução para que você possa executar e, por fim, usar o conhecimento. Então, toda esse gerenciamento, essa administração vai fazer o seu, ou seja, isso vai fazer o seu cérebro trabalhar. Tudo isso que você precisa fazer com conhecimento faz o seu cérebro trabalhar, o que por consequência faz o seu cérebro ter que se esforçar e esse esforço gera uma evolução. Então, se você absorve um conhecimento útil, esse conhecimento entra na sua mente. Por um momento vai ficar na parte do. Lógico, vai ficar na parte do neocórtex pré-frontal e do neocórtex, que é a região frontal do cérebro, só que também isso vai ficar na memória de curto prazo. E aí o que acontece? Você obteve, você, né, antes de obter, você tem que compreender, seu cérebro fez esforço, você compreendeu, clarificou, conseguiu obter, ok, obter o conhecimento. Só que agora esse conhecimento está na memória de curto prazo. Tem duas memórias, a de curto prazo e de longo prazo. A de curto prazo é uma memória que dura 24 horas aproximadamente. A de longo prazo pode durar para sempre. Então, quando está no curto prazo, você vai ter que trocar essa memória, esse conhecimento do curto prazo para o longo prazo. Então, todos esses processos vão ter que ser trabalhados para que você possa obter e conseguir isso. E quando o seu cérebro faz esses circuitos, ele faz essas ligações neurais para você poder obter, para você poder memorizar, tudo isso te torna mais inteligente. Então imagina que você aprende um conhecimento sobre produtividade, sobre empreendedorismo. Vamos supor, você aprendeu algo sobre empreendedorismo, sobre empreender. Você aprendeu algo sobre empreender, esse conhecimento está no curto prazo, então você começa a pensar mais sobre ele, você começa a organizar ele melhor na sua mente, você começa a organizar ele melhor em um papel, você começa a pensar em situações que você pode usar esse conhecimento. Tudo isso vai fazer esse conhecimento se tornar um conhecimento de longo prazo. E se você lembrar desse conhecimento mais vezes, você vai fortificar para que ele fique na memória de longo prazo. E se você também revisar o que você anotou, isso também vai ajudar você a transferir esse conhecimento que está na memória de curto prazo para o longo prazo. Tudo isso te torna mais inteligente. Agora que eu te expliquei isso aqui, agora você entende que tudo que você absorve em relação ao conhecimento, quando é trabalhado, quando o seu cérebro trabalha da maneira correta, isso pode ajudar você a se tornar mais inteligente. Porque você está usando o seu cérebro, está usando o seu QI, está usando seu raciocínio, está usando seu processamento. E tudo isso te torna mais inteligente. Agora, quando você conversa com uma pessoa mais velha, quesito idade, uma pessoa mais experiente, você
acaba recebendo conhecimentos. Essa pessoa ela vai te passar conhecimentos que ela aprendeu com a prática, conhecimentos que ela aprendeu com outras pessoas, conhecimentos que ela aprendeu sozinha, ou aprendeu estudando, conhecimentos que ela aprendeu com Deus. E tudo isso você vai absorver se ela expor para você. Uma pessoa que possui seus 50, 60 anos, até que 50 sim, não é uma pessoa tão, ou seja, não é uma pessoa idosa, né? De 50 anos. Pode ser considerada uma pessoa adulta. Mas quando começa na etapa dos 60, aí já é uma pessoa considerada idosa, né? Enfim, pessoas assim tendem a ter mais bagagem do que uma pessoa de 20 anos que ainda não vivenciou coisas difíceis. E você conversar com uma pessoa assim, que além disso tem um pouco de sabedoria, ou tem bastante, você vai absorvendo essas ideias. E elas vão entrando para o seu cérebro, você vai captando elas. E você vai se tornando o quê? Mais inteligente, com mais bagagem, com mais assunto. O seu arcabouço de compreensões, ele aumenta. Você vai compreender mais coisas. Então, o que eu quero que você entenda é que se você conversar com pessoas que têm conhecimento, você vai se tornar mais inteligente. E se você conversar com pessoas mais velhas, você vai conseguir aprender com elas. E isso, por si só, vai te deixar mais inteligente, esse conhecimento que vai entrar na sua mente e vai passar por todo aquele processo que eu disse e precisa passar. Então, o que eu quero te dizer neste vídeo e te incentivar, eu quero te motivar a que você converse com as pessoas mais velhas. Não é só porque elas são pessoas mais velhas e você é uma pessoa mais jovem, com vigor, uma pessoa com talvez mais energia, uma pessoa que, claro, talvez por você ser jovem e por você ter conhecido algumas coisas ou entender sobre tecnologia, você pense, eu sou mais inteligente que esse senhor, eu sei mais. E na verdade, às vezes não é bem assim. Você pode sim ter seus conhecimentos tecnológicos, entender sobre a internet, entender sobre diversas áreas atuais. E talvez eles não entendam. Só que eles entendem outros conhecimentos que são muito úteis também. E às vezes até mais úteis do que os conhecimentos atuais. Conhecimentos de como ter caráter, conhecimentos de como sobreviver a tempos difíceis, conhecimentos de coisas úteis para o dia a dia e outras coisas, inúmeras coisas, sabedorias para sua mente, para o seu espírito, para você viver uma vida plena. E quando você se fecha para isso e você só passa a pensar, eu sei tudo e eu não tenho que aprender com os mais velhos e você evita conversar com eles, você perde uma possibilidade de ter mais conhecimento, mais sabedoria e de aprender e de aumentar a sua inteligência. Então eu quero te motivar a que você converse com pessoas mais velhas e também com pessoas que têm mais conhecimento. Lembra que o literal é a pessoa mais velha de idade e o metafórico é a pessoa com mais conhecimento? Você também pode conversar com pessoas com mais conhecimento que você ou que entenda mais sobre uma área. Mas o principal que eu quero é que você converse com pessoas mais velhas. Você vai perceber que elas têm muito conhecimento. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, um homem de 61 anos, um senhor, e foi maravilhoso eu poder escutar ele. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecimento, então quando tem uma pessoa transmitindo conhecimento, eu estou achando interessante, eu só fico escutando. E era um conhecimento atrás do outro que esse senhor verbalizava. E foi maravilhoso eu poder estar ali absorvendo aquilo. E eu tenho certeza que algumas coisas que ele verbalizou, talvez, logicamente, algumas coisas que ele verbalizou, talvez eu já sabia. Mas tiveram coisas que ele verbalizou que eu não sabia. Ou que talvez eu sabia um pouco, mas não o suficiente. Ou que através da explicação dele, isso completou o meu raciocínio. E foi tão bom, foi muito bom. E eu percebo que eu me sinto até mais próximo, né, da sabedoria. Por eu ter conversado com um senhor assim, por ter adquirido algumas mentalidades, alguns princípios, alguns conhecimentos. Então, este é meu conselho para você. Converse com os mais velhos. Você vai ver que você vai se tornar mais inteligente, você vai ser uma pessoa mais madura, vai ter mais experiência
ou seja, não experiência física. Você tem que vivenciar, né? Para ter experiência física de você viver. Mas você vai ter mais experiência de assunto, de bagagem. É maravilhoso. Faz isso que eu tô te dizendo. Ah, você sabe muito, ok? Tudo bem que você saiba muito. Mas mesmo sabendo, tenha humildade para ouvir as pessoas mais velhas que têm bagagem para oferecer. Não aquelas que só reclamam, que xingam, que... Não, não, não. Eu me refiro às pessoas mais idosas, mas com sabedoria. Mesmo que você saiba, sempre tem mais a aprender. Os gênios, os mais inteligentes, os mais intelectuais, eles sabiam que sabiam um pouco. Às vezes pensavam que não sabiam muito. Mas mesmo assim, eles aprendiam cada vez mais. E uma maneira de você aprender é com as outras pessoas que sabem, que já viveram coisas que talvez você nem vivenciou ainda. E que vai vivenciar. E se você tiver o conhecimento dessas pessoas, quando você for vivenciar, você certamente estará mais preparado para tudo isso. Enfim, pessoal, eu sou Augusto. Se você gosta deste tipo de vídeo e você quer obter mais conteúdo, quer acessar mais conteúdo, quer ter acesso a mais, deixa o like, se inscreva neste canal e ative o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários alguma ideia de conteúdo, alguma ideia, o que você acha sobre esse vídeo, alguma sugestão, enfim. Eu sou Augusto, que Deus te abençoe grandemente e nos vemos em breve.